Hello, my friends da segunda série. Good afternoon. Boa tarde para vocês. Galera, na aula de hoje nós daremos prosseguimento aos nossos conteúdos, ok? Abrindo nosso material didático na página 184, onde a gente vai fazer o seguinte, tá? Vamos chegar na seção English and Culture, inglês e cultura, que é uma seção muito interessante, muito bacana de a gente aprender, tá? Porque além de nós, nessa sessão, aprendermos um pouquinho de vocabulário, a gente também aprende sobre uma figura importante da história, né? Seja ela americana ou de alguma outra parte do mundo, certo? Aliado ao inglês. Então a gente tem aqui um pouquinho de história, certo? E um pouquinho de língua inglesa na mesma aula. Isso é muito interessante para nós, né? Essa questão de cruzar aí algumas disciplinas, certo? Então a gente começa com um texto que é a introdução de um dos discursos mais famosos da história, certo? Que foi proferido nos Estados Unidos por um homem negro, certo? Que nós já vamos descobrir quem foi e que foi extremamente importante para a questão, né, da erradicação da segregação racial, né, naquele país. Então, olha só, a gente vai ler a introdução de um dos textos mais famosos da história, um dos discursos mais famosos da história. E depois, em grupos, nós vamos discutir as questões que se seguem. Então, vocês têm três primeiras perguntas embaixo do texto, com as letras A, B e C. A letra A diz o seguinte: Who made this speech? Quem fez esse discurso? A letra B. When did the speech take place? Quando esse discurso foi proferido? Certo? And letter C. Why do you think it took place? Por que você acha que esse discurso ele aconteceu? Certo? Então, vocês têm aqui as três perguntas e vocês lerão o texto, certo? Para descobrir aí quais são as informações que são concernentes ao texto, ok? Depois que vocês lerem o texto, a gente vai para a segunda parte da nossa atividade. Obviamente o discurso aconteceu por aqui, não é? Neste lugar. E aqui a gente tem uma foto dessa pessoa ilustre, ok? Que provavelmente vocês sabem quem é. E aí na sequência a gente chega na nossa segunda atividade. Eu vou ler para vocês aqui um texto, o segundo texto de I Have a Dream, é a continuação do discurso, tá? E olha só, vamos escutar um dos mais famosos discursos da história e agora preencher os espaços do texto com uma das palavras que está aqui na caixa. Então nós temos mountain, children, stone, brothers, color, together, freedom, governor, beautiful, certo? Essas palavras vão entrar nos gaps que nós temos aqui dentro do texto. Então, a partir de agora, necessito de extrema atenção de vocês para essa leitura, para que a gente possa finalizar essa atividade. Bom, o texto que nós temos aí começa com o título I Have a Dream. I have a dream that my four little children will, one day, live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the word of interposition and nullification, one day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and little white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope, and this is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out of the mountains of despair a stone of hope. With this faith, I will be able to transform the juggling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood.
With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to the jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Martin Luther King Jr. Delivered 28 August 1963 at the Lincoln Memorial, Washington, D.C. Então é isso, ok? Aqui nós temos umas informações, não é muito importantes. Ele diz que tem um sonho de que um dia as 4 crianças deles, 4 filhos, vão viver em uma nação onde todos não serão julgados pela cor da pele, mas sim pelo caráter que eles possuem. Ele tem um sonho, não é, de que um dia lá no Alabama, não é, com os seus racistas viciosos, com o seu governo, não é, tendo que calar as palavras interposição, nulificação, ok? Então, ele espera que um dia no Alabama e em todos os outros lugares, obviamente, não é, garotinhos e garotinhas negras possam andar de mãos dadas, não é, possam unir as mãos com as crianças brancas, meninos e meninas, como irmãos e irmãs, certo? Então é muito bonito esse poema e ele teve um impacto gigantesco, né, na questão da segregação racial lá nos Estados Unidos, certo? Então vocês completam aí para mim os espaços que estão em branco com as palavras da caixa e na sequência a gente tem uma terceira atividade, a última desta aula, que é o seguinte, tá? Agora você vai relacionar as perguntas que estão das letras de A a L, certo? As perguntas que estão de A a L, ok? Vocês estão vendo aqui, content, character, visuals, interposition, nullification, ok? Temos também exalted, wrath, crooked, heel, jangling, brotherhood, struggle, the act of struggle, ok? E aí essas são as informações, as palavras, e vocês vão relacionar cada uma delas com os sentidos das mesmas, a definição de cada uma dessas palavras. Então a gente tem 1, 2, 3 till 12, certo? Não tem nenhuma palavra que sobra, tá? Todas vão dar aí certinho. Depois que vocês tiverem relacionado cada palavra com o seu significado, vocês vão fazer o seguinte, tá? Vocês vão traduzir essas palavras todas de A a L, certo? Para o português. E vocês vão escrever aqui do lado, tá bom? Qual que é a tradução de cada uma dessas palavras. Essas são as nossas atividades de hoje, tá legal? É o que vocês têm para realizar para mim. Darei para vocês, obviamente, tempo de vocês lerem os textos, fazerem as pesquisas. E aí daqui a pouquinho no nosso ambiente virtual, a gente começa a checar as respostas de vocês. Alright, my friends? Espero que vocês estejam bem, estejam em segurança. Lembrem sempre de seguir as orientações, não é, da OMS com relação à pandemia que nós estamos enfrentando. Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Bye bye, my friends. See you.